Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito do conceito de custos fixos, de como é que isso pode ajudar você a enxergar e analisar e gerir, portanto, melhor a sua empresa. Antes de avançar, deixa eu lembrar vocês, a gente tem outros vídeos aqui onde a gente fala de custos diretos, custos indiretos, custos variáveis. Dá uma olhada nesses outros. A gente prefere fazer cada assunto num vídeo para não ficar cansativo demais, senão fica um vídeo longo e aí até eu canso, você cansa, ninguém acaba acompanhando. Vamos lá. Custos fixos é o assunto do dia. Vou repetir a introdução que eu tenho feito em todos esses vídeos falando sobre custos. É muito comum que os gestores das empresas em geral tenham uma tendência de analisar o seu negócio com base em grandes números. Isso é até bacana, poupa tempo e tal, e eu vou explicar para você entender bem. Então como é que é? Como é que eu analiso a minha empresa em cima de grandes números? Eu faço duas perguntas para o meu pessoal lá do financeiro. Eu digo, pessoal do financeiro, quanto é que faturamos esse mês? E eles me dizem X. E digo, pessoal do financeiro, quanto é que gastamos esse mês? E eles me dizem Y. Se o faturamento é maior do que a gente gastou, vou eu embora para casa feliz naquele mês. Isso é uma visão bem ampla, uma visão geral do meu negócio. Mas é importantíssimo que eu desça num nível de detalhe maior. Então você que é administrador, gestor de uma empresa que está nos assistindo, eu recomendo que você vá olhar mais detalhes. Um deles, que é o que a gente vai falar hoje, custo fixo. Como é que é essa história de custo fixo? Como é que a gente entende essa questão de custo fixo? De uma visão, tudo é muito relativo, tá bom? Eu vou dar uma explicação, mas a gente precisaria analisar cada caso, algo que numa empresa é custo fixo, em outra talvez não seja necessariamente, e algo que num determinado momento na sua empresa é custo fixo, em outro determinado momento pode ser custo variável. Mas vamos falar especificamente de custo fixo. Custo fixo é um custo que eu tenho, um gasto que eu tenho, um compromisso de pagamento que eu tenho, que eu terei que honrar, independentemente do quanto eu produza ou do quanto eu venda ou da quantidade de serviços que eu preste naquele mês. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, que é um exemplo bem polêmico, vou escolher esse exemplo propositadamente. Aluguel, por exemplo. A Sevilha Contabilidade alugou um imóvel para pagar R$1.000 de aluguel naquele imóvel e lá dentro daquele imóvel a Sevilha Contabilidade exerce as suas atividades. Se nós fizermos uma prestação de serviço no mês, se nós fizermos 1 milhão de prestações de serviço no mês, no final do mês eu tenho que ir lá e pagar aqueles R$1.000 de aluguéis. Portanto, esses R$1.000 de aluguel, nesse cenário que eu acabei de descrever, representam um custo fixo, um custo que eu terei que pagar independente da quantidade que eu produza. Vamos pegar um exemplo diferente para a gente enxergar? Imaginem o seguinte, eu usei esse exemplo num outro caso. Eu tenho um vigia que faz a portaria, que cuida da portaria da minha fábrica. Eu produzo este controle remoto aqui, está lá meu vigia na portaria da minha fábrica. Este vigia, que está lá na portaria da minha fábrica, ele não trabalha na produção do controle remoto da minha fábrica, ele fica só vigiando a entrada da minha fábrica. Se eu produzir um controle remoto no mês, se eu produzir 100 mil controles remotos no mês, no final do mês eu tenho que pagar o salário desse vigia, independente da quantidade produzida. Portanto, ele é um custo fixo, ele é um custo que fica preso, que fica atrelado à existência do vigia e não à quantidade de produção que eu vou fazer. Eu falei que aluguel é um custo polêmico, porque alguém vai dizer o seguinte, não, tá bom, você está falando aí que a Sevilha foi lá, alugou um imóvel, paga R$1.000 de aluguel, portanto é custo fixo. Mas e quando ela tiver um número de clientes X que precise de um espaço maior, portanto aumenta o aluguel? Todo custo fixo pode vir a aumentar na medida em que a minha empresa cresce, é claro que pode. Por exemplo, aquela empresa que eu falei do vigia da portaria, se eu começo a produzir tanto e passo a precisar de 2 turnos de produção, talvez eu passe a precisar de 2 vigias. Então, num dado momento, é claro que o custo fixo pode aumentar, mas em tese o custo fixo está dimensionado para aquela realidade de produção ou para aquela realidade de venda que eu faço hoje. E a grande utilidade de você olhar custo fixo é saber se o custo fixo que você tem hoje está proporcional ao que você faz de serviços, de produtos ou de venda de mercadorias. Então é para isso que é bacana você analisar custo fixo. Eu conheço uma pessoa, vou mandar um abraço para ele, o Alberto. O Alberto ele costuma dizer o seguinte, que os custos fixos são como as unhas. A gente tem que estar cortando permanentemente, porque se deixar, eles crescem e saem do controle. Então acompanhe os custos fixos aí da sua empresa, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade.
Nós vendemos tranquilidade.